Assassinas em série são mestres do disfarce. Elas andam entre nós, no mundo, como nossas mães, esposas, avós. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a leitura de Lady Killers, Assassinas em Série, livro da Tori Telfer, lançamento da Dark Side Books. Desde que vi o anúncio desse livro aqui, eu já fiquei bem curiosa, empolgada pra ler e comentar com vocês o que eu teria achado, dessa leitura. Porque é difícil a gente ver ser comentado sobre assassinas em série. No prefácio desse livro, inclusive, a autora já vai abordar esse tema e sobre como essa ideia de serial killers, pessoas que matam loucamente, são muito ligadas aos homens, como se só os homens fizessem isso. Mas nesse livro aqui, que é um conjunto de biografias de serial killers, mulheres, das Lady Killers, a Tori, ela vai apresentar pra gente essas mulheres, ela vai mostrar que isso existe há muito tempo. Além disso, a gente vai trabalhar muito o viés psicológico dessas assassinas, o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente, a forma como elas matavam, os motivos. Tudo isso feito com base em muitas pesquisas que a Tori fez, muitos artigos que ela leu, muitas coisas que foram documentadas e também achismos populares, já que muitas dessas assassinas aqui se tornaram lenda. Então chegou ao ponto de, em algumas histórias, a gente realmente não saber o que é verdade e o que é ficção. Um ponto que eu comecei a perceber conforme eu fui conhecendo as assassinas desse livro aqui eram como as motivações para os assassinatos eram vis, Muitas delas assassinavam por poder, porque tinham posições altas, porque podiam matar, porque não seriam incriminadas. Inclusive, isso auxilia muito a todas elas, porque como não era comum a gente ter mulheres criminosas, elas se sentiam livres para praticar seus crimes, que em sua grande maioria eram de maneiras muito cruéis, já que era difícil ter uma mulher assassina, e em muitas das cidades em que elas estavam cometendo crimes, uma mulher sequer foi julgada ou sequer foi condenada de uma forma muito pesada. Então elas tinham essa sensação de liberdade, quando elas praticavam os crimes. As nobres, elas costumavam praticar esses crimes contra os seus criados, e eram esses os que denotavam mais a divergência social e de como isso implementava ali na hora que elas estavam matando, porque durante algumas épocas os servos, eles não poderiam nem denunciar seus patrões por maus tratos, então elas se sentiam livres para poder matar essas pessoas porque ela nunca seria incriminada. Era muito difícil um membro da aristocracia ser condenado por alguma coisa ou sequer ser investigado, mas muitas vezes elas perdiam a mão realmente, acabavam matando muitas pessoas, e isso chamava ali a atenção da sociedade, que querendo ou não ia ter que investigar sobre isso. A gente tem aqui, por exemplo, a primeira assassina mencionada, que é a Elizabeth, a Condessa Sangrenta, que ela vive lá no século XIV, de 1560 até 1614. Então a gente não sabe muito do que é aqui, do que é verdade ou do que é lenda, mas a forma como ela matava seus criados, que não limpavam o chão direito ou que não penteavam seu cabelo direito, e de como ela descobre que o sangue de virgens faz bem pra pele, e ela começa a matar garotas pra poder tomar banho nos seus sangues. Então a gente vê que tem um viés muito cruel, especialmente nesses mais antigos, por conta realmente dessa ligação da gente não saber o que é lenda e não saber do que é verdade. Mas os mais recentes, século XIX, século XX, a gente tem muito das mulheres que envenenavam, que usavam do arsênico, um veneno que era vendido em farmácias de forma livre, pra matar aos poucos, na maioria das vezes, seus maridos, mas também seus filhos e outros parentes. E aí a gente já vê outro viés, não é mais pelo poder matar, mas é pelo matar para não se estressar com situações. É o matar porque seu filho te irritou, é o matar porque aquele marido não tá te sustentando bem o suficiente, então eu vou matá-lo para poder casar novamente com outro marido. E chega num ponto que a gente até questiona se realmente elas matavam por esses motivos, ou talvez elas estivessem sofrendo abusos, porque naquela época o machismo imperava, então os homens, eles detinham todo o poder por suas esposas. A gente não sabe realmente qual era o estilo de vida dessas mulheres e o que a levou a fazer aquilo, o que é que ela estava passando. Então ele é um livro que abre muito pro debate, e essas envenenadoras
bruxas eram as mais frequentes. Inclusive era uma época em que as mulheres eram muito associadas à bruxaria. Então a gente também tem essa questão de que muitas vezes o resultado, né, do envenenamento, a forma como ele agia no corpo das pessoas parecia com atos de bruxaria. Então elas eram colocadas como bruxas. A gente tem inclusive um caso em especial que fala sobre isso. Além disso, tem as mulheres que trabalhavam sozinhas, que envenenavam seu parceiro e partia para o próximo. Tinham aquelas que continham ajuda ali de uma galera que trocava arsênico entre si. Tinha uma cidade de mulheres que matavam porque elas queriam matar. Então elas se juntavam ali, trocavam dicas de como matar e iam matando pessoas. Então a gente tenta durante a leitura entender por qual motivo elas faziam isso. O viés social é muito importante nessa trama, porque como a gente tem causos que são muito do passado, era uma época em que a medicina não era avançada, então as pessoas elas morriam por causa de uma febre, elas morriam assim por motivos muito que hoje em dia são quase inimagináveis, uma pessoa morrer por conta disso, sabe? A mortalidade infantil também era muito alta, muitas crianças morriam, então não era tipo incomum a gente ver uma mãe de 5 crianças que perdia todas as crianças em um ano, que era comum a morte, e a morte ela não era investigada. E aí quando de repente ela errava a mão em um crime, todos os outros crimes vinham à tona, porque as pessoas começavam a olhar e a prestar atenção na forma de vida que elas levavam. Então ele é um livro que abre precedentes pra gente pensar sobre diversas coisas, assim. É uma história que eu tenho certeza que quem curte muito essa parte psicológica, né, de estudar realmente o ponto de vista e o psicológico de pessoas que tem esse tipo de transtorno, porque não pode ser uma pessoa normal, uma pessoa que faz essas coisas desse livro aqui, ela vai conseguir tirar muito das histórias e da forma como a Tori fez essas biografias aqui. Eu gostei bastante. É um livro assim bem duro, no sentido de que eles realmente contam os tipos de morte. Tem mortes assim, gente, que são surreais. Tem donas de bordéis que matam as prostitutas pra tomar suas joias, ou que matam as prostitutas porque elas estão feias. Assim, tem umas mortes bem vi, sabe? De a pessoa, ai, quero matar apenas, e ela vai lá e mata. Ou a menina porque a menina é mais bonita que ela, ou o cara porque ela não tá querendo dizer não pro cara. Tipo, ela tem 2 pretendentes, ela tem que escolher entre um deles, ao invés dela apenas escolher, ela mata o que ela não quer, sabe? Então tem essas mortes mais vis porque ela simplesmente quer matar, tem as mortes ali porque ela se sentiu irritada por alguma coisa, tem aquelas mortes porque ela quer ser poderosa, porque ela quer mostrar pras pessoas que ela tem poder, então ela vai lá e mata. Então a gente consegue ver várias coisas diferentes entre cada uma delas, mas ao mesmo tempo a gente também tem detalhes dentre elas que são muito parecidos e que conversam muito dentre eles, sabe? Dentre a forma como elas costumavam matar. A edição da Dark Side Books está incrível. A gente tem aqui, como eu já falei, assassinas muito antigas, né? A mais recente é de 1960. Mas a gente tem no final aqui alguns extras de umas assassinas mais recentes. Também tem dicas de outras histórias que falam sobre assassinas, filmes, outros livros. Aqui atrás também tem alguns recortes de jornal que eu achei genial. São matérias que saíram de certa forma naquela época, assim, então eu achei isso bem bacana. Os extras dos livros são muito bons. A edição é bem legal, e um ponto bem positivo que eu achei foi que ele trouxe já algumas marcações aqui, gente, marcações muito interessantes e que realmente são pontos a serem destacados na leitura. Eu, enquanto lia, também fiz algumas outras marcações, como essa aqui em verde, de outros pontos que eu achei interessante, mas realmente é um livro que você consegue estudar muito a personalidade, estudar muito a ideia central da trama. E é isso, se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e comenta aqui se você se interessou pela história, se você já leu, qual das personagens mais te deixou assim aterrorizada. Devo confessar que a que me deixou mais estarrecida foi a Nani Doss, que é a vovó Sorriso, e ela era uma senhorinha que, tipo, era linda, gente, aquela senhorinha que a gente tem vontade de que seja nossa vozinha, mas ela matava todo mundo com arsênico. Então foi assim que eu fiquei mais aterrorizada. Mas eu quero saber de você, se você já leu, quem foi que te deixou mais aterrorizada? Comenta aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau.